Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita de Atendimento Samaritanos de Jesus para mais uma noite de estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Sejam todos bem-vindos. Hoje os nossos estudos eles se desdobram da seguinte forma: nós sempre começamos com uma prece. Toda atividade, todo serviço numa casa espírita e em qualquer templo religioso, ele é sempre convidativo para começar com uma prece. Logo depois, a gente tem um estudo de um tema relacionado à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, com uma palestrinha. Hoje, quem vai presidir esse estudo é o nosso irmão Flávio Máximo. E logo depois do estudo, a gente passa a continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje com a nossa querida irmã, a doutora Cristina. E logo depois do Evangelho, a gente passa por um momento de vibrações. É um momento bem importante também, em que a gente vai emanar boas vibrações para as pessoas que convivem no nosso lar, para o nosso lar, para nós mesmos. E a gente vai potencializar essa energia boa da espiritualidade, que atua junto de cada um e na casa de cada um. Depois das vibrações, a gente passa para a corrente médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. São médicos, paramédicos, socorristas do plano espiritual que vem em nosso auxílio. E logo depois a gente encerra com uma prece. Então, sem mais delongas, vamos nos acomodar de forma confortável e serena em nossos lares. Vamos amainar os nossos corações, fechar os nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus para rogar a Ele, aos bons espíritos, que nos abençoem, nos iluminem mais este dia. Que o nosso Deus Pai esteja sempre conosco, nos fortalecendo e nos assistindo, amparando-nos diante das dificuldades e aflições da vida, e que tenhamos equilíbrio, discernimento espiritual durante toda a nossa trajetória aqui encarnados. Que Deus abençoe e ilumine a todos que nos acompanham, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja. Então, gostaríamos de convidar o nosso querido irmão Flávio Máximo para fazer sua exposição de um tema da doutrina espírita. Seja bem-vindo, Flávio, mais uma vez. Que Jesus te abençoe e os bons espíritos te iluminem. Muito obrigado, Flávio. Boa noite a todos. Que Jesus continue nos iluminando, nos orientando, nos dando o discernimento para entender a palavra. Bom, o tema hoje fala sobre primeiros lugares, né? Nós sempre queremos estar nos primeiros lugares, queremos estar à frente de todos. E Jesus, numa das ocasiões que estava aqui conosco, ele foi até a casa de um dos principais fariseus na época, né? Os fariseus eram os doutores da lei, né? Da lei judaica, os entendidos, né? Como se fossem os teólogos, né? Que a gente conhece hoje. Então ele entrou nessa casa a fim de tomar uma refeição. E começou a observar que os convidados escolhiam os primeiros assentos, né? Observando isso, ele propôs a todos uma parábola. Então ele conta assim: quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidado uma pessoa mais considerada do que tu, e que, envergonhado, passe a ocupar o último lugar, né? Em vez disso, quando fores convidado, vá tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Então isso será para ti uma honra diante de todos os demais convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Isso está no Evangelho de Lucas, né? Então, com essa parábola, gente, Jesus
ele nos incentiva, nos aconselha a cultivar a humildade e o desprendimento. Por que que ele cultiva isso? Né? Porque ele estava nos ensinando que a verdadeira vida não é aqui. Né? Nós temos que começar a testar isso, né? A pôr em prática esse tipo de comportamento. Né? É uma virtude que reiteradas vezes, gente, apresenta o que em relação ao cristão? As suas verdadeiras características, suas características essenciais. Esse é o ponto, né? Adquiri-las, entretanto, gente, sabemos que não é fácil, por isso que estamos aqui, né? Pois requer muito sacrifício do nosso personalismo, gente. Nós somos muito personalistas. E nós aqui da Terra, salvo as exceções, vivemos uma fase de evolução em que predomina o egoísmo, o amor exagerado a nós mesmos, né? A nós próprios. Cada qual procura garantir a sua felicidade, sem preocupar-se com os outros. Havendo alguns mais atrasados que pensam obtê-la, senhores e senhoras, atropelando os outros, né? Abertamente isso, não importa o que ele tem que fazer. Mas diz Jesus que a felicidade real e duradoura, todavia, só será conhecida, meus amigos, pelos homens à medida que se libertem de seus pensamentos e desejos egoístas. Quando vivam não para si mesmo, mas para o bem de todos, transformando-se em instrumentos conscientes das forças superiores que trabalham pela redenção da humanidade. E observem que isso já está hoje acontecendo, né? Estamos vivendo o momento de transição planetária. Dizem ainda Jesus: quem quiser ser maior entre vós, seja o que vai servir. O que quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, né? O Filho do Homem, né, que foi Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Nós sempre temos essa máxima, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? Ele precisava ter algumas ações mesmo de impacto para que nós fiquemos pensando no que ele fez, né? No que ele nos trouxe de dádiva, que foi a boa nova. É isso que ele trouxe para nós, são essas palavras que nós devemos nos ater. Espiritualmente falando, meus amigos, não há para os discípulos do Cristo outro privilégio senão servir. Olha que colocação interessante. Não há, espiritualmente falando, para os discípulos de Cristo outro privilégio melhor senão servir. Servir por amor, com dedicação e altruísmo. Então, servir por amor, com dedicação e altruísmo. O que se faça não seja por interesse pessoal, porque isso não vai produzir nenhum resultado superior. Eu preciso produzir servindo meus irmãos, né? Sendo útil para a redenção da humanidade. Servir, no sentido cristão, é esquecer de si mesmo. Olha só, hein? Esquecer de si mesmo. Né? E normalmente a gente vai nos outros e fala, não, pense em si, né? Você em primeiro lugar, você the first, né? E devotar-se amorosamente ao auxílio do próximo, sem objetivar qualquer recompensa, nem mesmo um simples reconhecimento daqueles a quem se haja beneficiado. Não espera nem obrigado, não há necessidade. Você faz porque é o correto a ser feito. O Espiritismo nos mostra, através das vidas sucessivas, uma outra aplicação dessa parábola. Né? Temos uns que vêm numa encarnação, ocupam altas posições na sociedade. Né? Vêm com a missão de ajudar, né? Com inteligência, com poder financeiro, né? Mas se pegam na ambição, né? Se deixam dominar pelo orgulho, pela vaidade, e se colocam acima de todos os outros, né? Ou no popular, ele tem sangue azul, né? Então é melhor que os outros, não é mesmo? Só que na outra encarnação ele pode vir
e sofrer, né, consequências disso. Né? Ele pode vir ocupar posições bem pequenas perante a sociedade. Né? Pode vir um morador de rua, né? Pode vir um cara que ocupe uma posição de um trabalho considerado pequeno, né? Para testar o nosso orgulho mesmo, a nossa vaidade. Mas, por outro lado, quem vem nessas condições e aguenta, né, com paciência e resignação, recebe a recompensa. Mas essa recompensa não é voltar na outra vida rico, não. Recebe a recompensa lá na pátria verdadeira, que é onde nós temos que ir. É para onde nós estamos nos preparando para ir. Lá, sim, eu vou receber tudo que eu trabalhei, tudo que eu desenvolvi. Né? Então, não se preocupem em disputar os lugares de destaque. Nem aspiremos, meus amigos, a ser os melhores ou os primeiros, né? E não se rendam a vaidades humanas e nem a conquista de fortunas, né? Para que as pessoas reconheçam, né, que somos pessoas honradas, né, que pertencemos a postos maravilhosos e aquela coisa toda. Né? Que a nossa luta seja no sentido de eliminar as diferenças abissais que separam um dos outros, os filhos de Deus que somos, né? Seja o nosso ideal formar ao lado daqueles que dão o melhor de suas energias e capacidades para melhorar os homens, meus amigos, e aperfeiçoar-lhes as intuições. Vamos trabalhar isso, né? Vamos dar o nosso melhor para ajudar os outros. Que seja o nosso maior empenho aproveitarmos as muitas oportunidades que nos apresentam, né, diariamente. O que Deus quer que eu aprenda com isso? Né? Sempre é a perguntinha que devemos fazer. De sermos úteis e prestativos aos nossos semelhantes. Né? E começa dentro de casa, né, no nosso círculo familiar. É lá onde eu tenho que resolver. Sobretudo, meus amigos, guardemos-nos de fazer de nossos méritos pessoais, né, e consideremos servos inúteis, atribuindo a Deus as boas coisas que possamos realizar. Então pensem nisso, atribuamos a Deus as coisas boas que realizamos, porque só realizamos através dele e com permissão dele. Porque todo que se exalta será humilhado, como disse Jesus, e todo que se humilha será exaltado. Então vamos refletir sobre essa parábola, né? Isso fala muito sobre a nossa vaidade, sobre o nosso orgulho, sobre a busca incessante de posições, de destaque, de ser reconhecido aqui na Terra como o bom, né? E não é aqui que nós temos que procurar o reconhecimento. É junto a Deus que nós temos que procurar. Nós vamos receber naturalmente, né? Então, não nos deixemos levar por orgulho e vaidade, né? Sejamos o verdadeiro cristão, que devota amorosamente o auxílio ao próximo, sem objetivar qualquer recompensa. Né? Nem mesmo um simples reconhecimento, como diz a parábola. Porque todo que se exalta será humilhado, né? E todo que for humilhado será exaltado. No momento certo e no devido momento certo para a sua vida. Que Jesus nos abençoe, meus amigos, e tenha uma excelente quarta-feira e um bom resto de semana. Que assim seja. Muito obrigado. Agradecemos imensamente ao nosso irmão Flávio e realmente, né, a humildade é uma virtude tão importante que se contrapõe ao orgulho que nós temos em excesso, né, Flávio? Oh, e como? E como? Obrigado, viu? Uma boa noite. Fique com Jesus. Obrigado pelas reflexões. Obrigado. E agora vamos convidar a nossa querida irmã Cristina para fazer sua reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Vamos falar hoje, continuando o capítulo 8, os itens 8 a 10. O capítulo 8 se refere aos bem-aventurados, os puros de coração. Então, assim, aqui tem um trecho, né, do que os escribas e fariseus, quando se aproximaram de Jesus em Jerusalém, perguntaram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições?
E aí, como nós sabemos, né, Jesus aproveitava cada ocasião para ensinar, para deixar um ensinamento, para deixar alicerçar a sua doutrina. Então ele respondeu com uma pergunta: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará seu pai ou sua mãe. Assim é que vós tendes feito, vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, quanta coisa nesse pedacinho, né? Que Jesus nos ensina. Vê que desde aquela época, há 2000 anos, e nós continuamos cometendo os mesmos erros. Né? Nós damos a mais importância para o que está no exterior do que para o interior. Então, olha só, eles questionaram Jesus porque os apóstolos não lavavam as mãos antes de se alimentar. E Jesus os questionou porque eles simplesmente, ao invés de honrarem o pai e a mãe, ou seja, cuidarem, darem amor, carinho, eles simplesmente dizem: olha, toda oferta que eu fiz a Deus no templo, vocês se beneficiarão dela. Quem eram eles para dizer isso? Como eles sabiam, né, que a oferta que eles estavam fazendo seria aceita por Deus e ainda mais que valeria para o pai e para a mãe, e daí eles estavam desobrigados. Então, aqui vale lembrar, né, porque daí sempre vai ter aqueles que refutam as ideias de Jesus e falam: mas então a higiene não era preconizada por Jesus? Claro que era, né, gente? É uma coisa óbvia. Só que, assim, vamos lembrar que ele precisava trazer a consciência dos fariseus e dos judeus da época que eles estavam dando muita importância para o que estava fora, para o exterior, como nós fazemos agora. Então, isso tem em todo lugar. Se você ouvir, tem músicas falando isso, principalmente as músicas mais antigas. Se você ver, se você entrar num comércio e ver uma pessoa sendo atendida, você vai entender isso. O que é isso? Por exemplo, num lugar entra uma pessoa, um homem de terno, bem vestido, bem arrumado, cabelo cortado, blá, 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 blá. E ao mesmo tempo entra um outro homem com roupa simples, calçado simples, a roupa limpa, mas surrada. Quem vai ser atendido com mais deferência? Infelizmente, a gente já sabe a resposta, né? É aquele homem que entrou de terno, de gravata. Então, olha só, 2000 anos e nós não aprendemos nada, pelo jeito. Por quê? Isso é só a pessoa que está atendendo na loja? E como nós nos comportamos? Será que alguém já se perguntou isso? Quer dizer, como é que eu trato as pessoas que chegam até mim, seja qual for a minha profissão, ou seja em que local for? Quer dizer, não precisa ir muito, gente, muito longe. Se você está num semáforo parado e vê duas pessoas, você está bem, é o primeiro carro do semáforo. Duas pessoas vão atravessar, uma de cada lado. Uma está bem vestida, seja homem ou mulher, bem vestida, arrumado, limpo e tal. E o outro está com uma roupa mais simples e vai te pedir alguma coisa. De qual dos dois você tem medo de ser assaltado? Não precisa refletir muito para perguntar. No entanto, nós já tivemos algumas situações aqui mesmo em Taubaté que foi diferente, quer dizer, pessoas de paletó, gravata e tal, que assaltaram o banco, tudo bem, porque entraram, como entraram. Então, olha só que coisa, né? No nosso dia a dia. Então, não é só nós falarmos assim, mas é claro, né? No comércio, se eu for
mal arrumado, você é mal atendido. Não, não é no comércio, não são as pessoas que trabalham, somos todos nós. Todos. A nossa tendência é julgar pela aparência. E não é só a aparência de roupa, não é só a aparência física da pessoa, é o jeito da pessoa. Então, se você vê uma pessoa ali mais séria, mais que não está sorrindo e tal, e outra toda sorridente, você vai falar, aquela lá é tão simpática e o outro é antipático. Você não sabe por que aquela pessoa está séria, né? O que ele está pensando, o que ela está pensando naquele momento. Então, nós ainda julgamos pelo exterior, né? Então, Jesus, naquela época, o que ele falou? Né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honro, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si, o povo lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isto é, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram. Os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. E ele lhes disse, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no abismo. E Pedro lhe disse, explica-nos essa parábola. Jesus respondeu, também vós outros estáis assim sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não o faz imundo. Então, assim, realmente, né, tudo que nós falamos, todos os nossos atos, os nossos pensamentos, vem da onde? Do nosso espírito. Então, tudo o que nós falamos, tudo o que nós pensamos, mostra como nós somos, e não a forma exterior que nós temos. Então, assim, é um capítulo muito importante esse, né? Porque ele dá vários exemplos de contrastes. E a gente tem que pensar nisso no nosso dia a dia, porque isso acontece toda hora. Então, se você tem uma pessoa que te solicita mais, que conversa mais, então, às vezes, você está numa fila, aí tem uma senhora lá que quer conversar, você está preocupado, está com o horário, nossa, mas essa mulher não podia parar de falar? Talvez ela não possa parar de falar porque você é a única pessoa, por uma contingência, porque é obrigada a estar lá na fila, que está ouvindo, porque não tem para onde ir. Né? Então, ao invés de pensar assim, nossa, como essa pessoa fala, bom, já que eu estou aqui, já que eu estou parado na fila, e essa pessoa está em minha frente, tem um motivo, porque senão poderia ser o que está 2 à frente, o que está 3 atrás. Então, se a pessoa está aqui e eu estou ao lado dessa pessoa, eu vou prestar atenção no que ela está falando. Porque, de alguma forma, isso vai me dar uma lição. Ou eu vou poder fazer alguma coisa. Minimamente, só ouvir a pessoa já está bom. Então, mas no nosso dia a dia, é muito difícil a gente parar e pensar isso. Porque as nossas reações são muito imediatas. Nós somos muito imediatistas. Então, nós queremos o negócio para agora, para hoje, para ontem, de preferência, né? E nós não paramos para pensar nas nossas reações. E daí, quando a gente para, a gente fala, nossa. Aí eu ouvi uma coisa muito interessante ontem, né? Que teve uma leitura do Evangelho e se falou sobre a paciência. Então, assim, é muito fácil falar da paciência, é muito fácil nós estudarmos aqui o Evangelho, ouvir é muito fácil, falar é muito fácil, agora praticar é muito difícil. Então, ontem, a hora que eu vi, eu falei, nossa, é verdade, né? A gente tem que sempre
se olhar e tá. Hoje, já perdi a paciência. Então, a hora que eu perdi a paciência, e eu nem pensei depois, não podia ter perdido a paciência, porque ontem eu ouvi isso. Mas não, eu perdi a paciência. Depois que eu acalmei, cara, olha só, né? Chegou, não tem nem 24 horas e eu já estou perdida. E é isso que acontece conosco. Então, aí ontem uma pessoa, depois do Evangelho, falou que realmente assim, mas ainda que nós estamos agora prestando atenção, antes nós nem prestávamos atenção. É verdade, nem percebíamos. Agora a gente está tentando se perceber. Agora, vai ficar bom quando nós percebemos antes de praticar algum ato ou falar alguma coisa. Aí talvez a gente esteja um pouco melhor. Enquanto perceber, depois que falamos, já é alguma coisa, mas é um passinho muito pequeno ainda, né, gente? Então, assim, o outro item desse capítulo aqui, né, é o item 10, é que o item que os espíritos explicam essa passagem, né, do Evangelho. Que é o quê? Ele fala que na época os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelo homem, pelos homens, fazendo da sua prática rígida caso de consciência. Então, muito se fala, né, se pergunta, quem está começando na doutrina espírita, ou quem ouve falar e tal, mas como é que vocês fazem o Evangelho? Como é que faz isso? Como é que são as reuniões? Na doutrina espírita não há dogmas, né? Não há rituais. Por quê? Porque todo ritual foi iniciado pelo homem. Se nós pegarmos, nos dermos assim, pegarmos cada trecho de cada evangelho que foi escrito por cada um dos apóstolos a respeito de Jesus, nós vamos ver que as lições de Jesus, elas são muito simples. Ele não era, ele era tão iluminado que uma simples ação dele já refletia numa energia fantástica. Então não precisa de dogmas. Eu não preciso, por exemplo, vamos por hoje aqui, eu não preciso vir com uma determinada roupa e só com essa roupa eu vou poder entrar aqui no salão para ler um trecho do Evangelho. Não. Eu não preciso obedecer algumas regras de etiqueta ou não, eu tenho que me portar assim, eu tenho que usar isso, meu cabelo não pode ser desse jeito ou daquele, tem que ser assim, porque só assim eu vou estar respeitando a Deus. Não, gente. As regras que nós temos que obedecer são muito simples. São as regras da educação básica, que nós recebemos quando somos crianças, né? Que é respeitar as pessoas, que é não interromper a conversa, que é ficar quieto num canto, esperando que alguém chame, um adulto chame, você é criança, fica quietinho ainda. Então, assim, é o básico. Aqui, qual a regra básica? Respeitar o outro. Meu direito acaba onde começa o do outro. O meu dever começa e não tem fim. Não é o meu dever começa onde acaba o dever do outro. Nunca acaba o nosso dever. É isso que nós temos que aprender. Porque direitos nós sempre temos bastante. Deveres a gente tem muito poucos, na verdade. Né? Nós achamos que temos que não, mas agora, olha, eu já fiz. Eu já arrumei 2 cadeiras aqui. Agora, olha, tem mais 3 pessoas aqui, pelo amor de Deus, cada um arrumando 2. Não, gente, se eu cheguei antes e eu tenho condição física para isso, eu vou e vocês. Mas o fulano chegou depois e não fez nada? Não. Por quê? Porque era para eu fazer. Então, essas coisas pequenas parecem muito triviais, mas não são. A doutrina de Jesus é muito simples. Então, como diz num outro texto do Evangelho, quer dizer, que fala a respeito da maternidade e da paternidade, ela não exige
a sapiência, né? E nem a riqueza. Ela exige só o quê? O coração puro, para nós praticarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Então, todo esse trecho desse capítulo, do item 8 ao 10, fala exatamente disso. Nós não precisamos ser sábios, não precisamos ser cultos, não precisamos ter dinheiro, não precisamos ter posição social, não precisamos ter roupas bonitas, sapatos bonitos, um carro lindo para vir ao centro. Não. Eu tenho que ter boa vontade, o meu coração puro, a minha mente aberta e o meu espírito com vontade de aprender, de me melhorar. É isso só. Você não precisa nada mais. Então, no finalzinho do item 10, os Espíritos dizem, né? O propósito da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem só chega a Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. E aquela sobre a qual o homem pensa poder se apoiar ou fazer o mal, para fazer o mal, ou é falsa ou foi falsificada em seus fundamentos. E é esse o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma se impõe ao fundo. Ou seja, a aparência é mais importante do que o fundamento, do que a essência, do que a substância. Parece ser uma coisa, mas na realidade é outra. A crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores, é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, roubos, calúnias e o mal ao próximo. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, portanto, ter aparência de pureza. É preciso, antes de mais nada, ter a pureza de coração. Então, assim, é uma coisa que nós devemos nos lembrar sempre, no nosso dia a dia, pessoalmente e em termos de grupo, né, de aprendizado da doutrina espírita. A doutrina espírita ela nos propicia esse aprendizado, de que nós somos um ser único, cada um de nós tem a sua missão, tem o seu aprendizado a cumprir, mas ao mesmo tempo nós podemos ser coletivo, auxiliando com pouco que sabemos aquele que está ao nosso lado a caminhar. Então, assim, imagina que nós estamos num local em que nós precisamos atravessar um abismo, certo? É o abismo das nossas iniquidades, o abismo dos nossos defeitos. Nós vamos conseguir sozinhos? Não. Mas nós vamos precisar de cada um, da experiência de cada um, da boa vontade de cada um, para nos auxiliar. Então, para você atravessar uma vala, um local, o que você precisa? Você precisa saber, o engenheiro seria ótimo nessa hora, né? Com os cálculos, precisa de alguém prudente. Vamos devagar, talvez um advogado. Então, olha só, você precisa de um idoso, porque ele vai falar assim, não, há muito tempo aqui alguém tentou atravessar isso e aconteceu tal coisa. Então, o idoso também tem nos ensinar. Precisa da criança, porque a criança ela é destemida, né? Ela é destemida e ela confia na intuição. Então, nós precisamos um pouco daquela criança. Então, não, mas nós vamos e vai dar certo. Entendeu? Precisamos do homem de fé. Não, nós vamos atravessar porque Deus está conosco e vai dar tudo certo. Né? Então, tudo isso é porque cada um de nós tem um pouquinho dessas características. E nós precisamos de todos. Já deve ter acontecido com todo mundo, nós temos um problema para resolver. Aí tem 3 ou 4 pensando, não consegue. Chega uma 5ª pessoa, fala, se fizesse assim, e pronto, dá certo. Então, assim,
esse capítulo nos ensina que nós devemos o quê? Não vamos nos ater às aparências. Né? Vamos buscar a essência daqueles que estão ao nosso lado, a nossa essência para saber o quanto nós estamos melhorando ou não, né? O que falta melhorar na nossa essência. E vamos deixar tudo que é exterior para o exterior. Ver uma coisa bonita é legal, mas sentir algo bom é melhor ainda, tá certo? Então vamos pedir a Jesus que Ele nos abençoe, nos ilumine para que nós possamos continuar nesse caminho do aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a Cristina. E é interessante, né? Esse capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, porque realmente a doutrina de Jesus, ela realmente é simples, né, doutora? A gente que, diante das nossas atribulações, dos nossos desequilíbrios, a gente acaba tornando complexa, né? Exatamente. E a gente não precisa de muita coisa, mas é interessante como um tema ele está relacionado ao outro. A gente não precisa de muita coisa, senão a humildade que o Flávio falou na palestrinha dele. É bem interessante. Eu estava falando, eu estava pensando, olha só, né? A palestra é exatamente isso, né? Os assuntos vão se complementando. Bem interessante. Muito obrigado pela reflexão, que Deus abençoe a senhora sempre. Sim, seja. Vamos passar então, gente, neste instante, ao nosso momento de vibração. Vibração é o momento em que nós, junto com os benfeitores de cada um, você que está aí em sua casa, seja agora acompanhando conosco ao vivo ou depois assistindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, neste momento, se você parar, fechar os olhos, pensar em Jesus, sem sombra de dúvidas, seu mentor vai se aproximar de você, você vai começar a sentir uma vibração, uma sensação diferente, e isso é vibração. E as vibrações, elas contribuem para o nosso bem-estar, o bem-estar e desenvolvimento da humanidade. Por isso que esse momento é muito importante também no nosso estudo. Então, com os olhos fechados, sempre com bons pensamentos, isso é importante criar esse hábito dos bons pensamentos, vamos vibrar. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrar para que exista paz e harmonia entre todas as criaturas que aqui estão ligadas, sejam encarnadas e desencarnadas. Vamos vibrar pelo nosso querido Brasil, que Jesus, os benfeitores, possam abençoar, iluminar os dirigentes, os responsáveis com relação a outras pessoas, que tenham amor em seus corações, que tenham equilíbrio e discernimento. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, pelos familiares que os acompanham, para os irmãos que estão retornando à pátria espiritual, que estão desencarnando, que eles tenham equilíbrio, discernimento e compreensão da nova realidade. Vamos vibrar também pelos que estão encarnando, pelos que estão nascendo, vibrando para que eles venham com bons propósitos, com bons ideais e que realmente auxiliem na modificação do ambiente da Terra com medidas de progresso, de paz e amor. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos queridos familiares. Pode pensar naquele familiar, naquele ente querido que te é muito caro. Que Jesus possa abençoar a todos nós, que
que possamos manter a paz e a harmonia em nossa casa, hoje e sempre. Obrigado, Jesus, muito obrigado, que assim seja. E agora, aproveitando ainda esses momentos de vibração, vamos já emendar nossa prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Esse é um momento em que vários, milhares de espíritos, eles vêm em socorro. E não é só das casas espíritas, eles percorrem inúmeros templos religiosos, inúmeras casas, hospitais, presídios, e ali eles contribuem com o auxílio espiritual, seja através de fluidos medicamentosos para o corpo físico, para o corpo espiritual, e também auxilia no socorro de irmãos desencarnados que às vezes estão perdidos em nossa casa, que estão em processos obsessivos, que não conseguem ainda enxergar a realidade. Então é esse trabalho dessa falange. Então, nessa mesma sintonia, vamos rogar ao Dr. Bezerra de Menezes, aos inúmeros trabalhadores que o acompanham, que trabalham nesta falange, para que neste instante possam se abeirar de nós, que possam nos auxiliar, nos socorrer diante das nossas dificuldades. Se você estiver aí na sua casa, passando por alguma dificuldade, seja uma doença física ou uma perturbação no campo espiritual, peça a Jesus, peça a esses irmãos, a esses benfeitores, que possam socorrê-lo, que possam auxiliá-lo, que Jesus, que olha por todos nós, nos abençoe e nos ilumina sempre. Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, auxilia-nos, querido amigo, para que possamos ter bom ânimo, vontade firme, bons pensamentos em nossa empreitada, e que através desses bons pensamentos possamos mudar as nossas energias e transformando tudo isso em fluidos, em medicamentos ao nosso espírito e corpo material, Senhor. Muito obrigado, queridos irmãos no espaço, querida corrente, que Jesus abençoe e ampare a todos nós. Vão em paz, vão com Deus, que assim seja. E é isso, gente. Chegamos ao final, mais uma vez, de nossa noite de evangelho, de estudos. Esperamos que tenha sido proveitoso para todos, assim como foi proveitoso para nós mesmos, nós outros, e que possamos estar juntos na próxima semana. Lembrando que se alguém tiver interesse em frequentar algum grupo de estudo dos Samaritanos de Jesus, olha só mandar um e-mail aqui para baixo, contato@samaritanos.com.br, deixa seu nominho, seu telefone, que alguma pessoa de nossa equipe vai entrar em contato com você, para você se engrenar num grupo de estudo. São salas virtuais, através do Zoom, tem bastante conversa fraterna, bastante coisa interessante. E esses estudos também, eles auxiliam na nossa recuperação, seja de enfermidades, de doenças físicas e espirituais, porque é um momento que a gente está pensando coisas boas, e a gente vai mudando a nossa vibração e vai recebendo a ajuda dos benfeitores espirituais também nos estudos, viu, gente? Então pode mandar aí seu e-mail, a gente vai entrar em contato com você, com certeza. E se você achou interessante esse estudo, se você gostou, compartilhe aí no Facebook, para a gente atingir o maior número de pessoas possíveis, para a gente expandir coisas boas nas redes sociais também. E também gostaríamos de falar
dizer que esse estudo ele fica no nosso YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, entra lá, Grupo Espírita de Atendimento aos Samaritanos de Jesus, e se inscreva em nosso canal também, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquem com Jesus e até breve. Tchau, tchau.